Paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, poder compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo João, a primeira carta que o Apóstolo João escreveu aos nossos irmãos da Igreja Primitiva. Diz o seguinte, olha, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, e os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, em ser Jesus o Filho de Deus? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes são três em um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, e faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes que em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecados para a morte, e por isso eu digo que vocês não roguem. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Antes, aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aleluia! À luz desse texto, é importante que você entenda, que eu entenda também aqui, que Deus está falando o seguinte, olha, a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, a nossa fé é a vitória sobre o mundo. Porque assim, a fé é você crer na existência de algo que você não está vendo. Pela fé, os nossos antigos antepassados creram no poder de Deus, que Deus ia fazer o que Ele havia prometido. Então, a Bíblia diz o seguinte, olha, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, que fé? Fé em quê? Em Jesus Cristo. Que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo aqui ser exemplo, morrer pelo nosso pecado, para que nós possamos viver a vida que Ele deixou como exemplo. E aqui a Bíblia vem dizendo o seguinte, olha,
Olha só, que ele está falando assim. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Então é o seguinte, olha, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, que ele foi batizado nas águas para a remissão dos pecados, apesar de não ter tido pecado, mas é importante que ele deu testemunho ali, por nascer de novo. E não só isso, que ele mesmo entregou a própria vida, todo o sangue dele que nos purifica do pecado. Então a Bíblia diz isso aqui, ó, que há três testemunhos, o Pai, Deus, a Palavra e o Espírito Santo no céu, testificando, porque o verbo se fez carne, há um testemunho de Deus aqui na terra, que em Jesus Cristo. E são os três que testificam na terra. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é testemunha de Jesus Cristo, e também o batismo no sangue, o batismo de Jesus Cristo, no sangue dele, que nos purificará do pecado. Então, o Espírito, a água e o sangue, quer dizer, o próprio Espírito Santo de Deus, o batismo de Jesus Cristo e o sangue dele, então, com um propósito, nos levar na presença de Deus. Então é importante que você entenda que na sua Bíblia está escrito que a Trindade, a existência da Trindade, com um só propósito, levar-nos, dar-nos a permissão aqui de você ter a vida eterna na presença de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, olha, se admitimos o testemunho dos homens, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Quer dizer, Deus, a Escritura Sagrada é um testemunho de Deus, com a permissão de Deus. Toda essa Escritura que é um testemunho, e nós temos que crer, né, no testemunho dessas palavras aqui, acerca de Jesus Cristo, o seu Filho. E a Bíblia diz no versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E olha o versículo 11. E o testemunho é esse. Olha o testemunho de Deus, que Deus nos deu. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que em Jesus Cristo há a vida eterna. E há um testemunho, tanto no céu como na terra, tudo que ele fez, o batismo, o próprio batismo no sangue, que foi a morte dele na cruz, verteu todo o sangue para nós, é um testemunho, o sangue dele é testemunho aqui na terra, o batismo na água, testemunho aqui na terra, o Espírito Santo testemunha aqui na terra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tudo que ele fez foi para que você tenha e eu tenhamos a vida eterna. Então é necessário que nós possamos andar na presença de Deus, para que nós possamos então ter comunhão com Deus e pedir, porque assim, há um pedido de intercessão. Se você vê pessoas andando no pecado, por exemplo, você acha que a pessoa é má, o que você tem que fazer? Você tem que orar para que Deus interceda, para que Deus dê a oportunidade dele mudar. Nós temos que acreditar na mudança das pessoas. Agora, a Bíblia diz que há pecado, que é bom você não orar, que é pecado para a morte. Então, assim, a blasfêmia com o Espírito Santo de Deus, as pessoas que... Nós temos que... Como é difícil você, às vezes, determinar que você não conhece o coração da pessoa. Então, vamos orar para que Deus coloque, dê oportunidade para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter acesso à vida eterna. E a fé que nasce no coração das pessoas vença esse mundo, né, que nós já estudamos, que é esse sistema que tem que ter para ser. Não, nós temos que ser, e Deus vai nos dar, e assim nós vamos ter o que Deus permitir para o nosso sustento. E a Bíblia diz o seguinte, olha, que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Então, se você andar na presença de Deus, e tudo que o seu coração te incomodar, você que anda na presença de Deus, opa, então você tem que, já é um alerta para você pedir perdão e caminhar novamente. Então nós temos que sempre andar aí atentos ao que nós estamos fazendo, tá legal? E outra coisa, olha, também sabemos, versículo 20, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus, ele merece ser adorado, ele tem que ser adorado porque ele é o próprio Deus
em nós. E o Espírito Santo de Deus está em nós, para que nós possamos ser um e caminharmos na presença dEle, como nós já vimos aqui, estamos aperfeiçoados por Ele. Então Jesus merece adoração, porque Ele é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus esteve aqui entre nós e Ele está no meio de nós, porque a tua palavra diz, a palavra de Deus diz isso. Quando tiver 2 ou 3 pessoas, Jesus estaria entre essas pessoas. Entende? Eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus nos capacitasse, limpasse nossa mente, coração, que nós possamos nascer todo dia, nascermos novamente, nascemos todo dia e procuramos ser melhor para as pessoas. Não para você ser uma pessoa triste, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade para você viver. Você tem que ser uma pessoa feliz, sim, pessoa agradável, sorridente, mas isso não afeta a seriedade do seu trabalho. Mas nós temos que andar também de uma maneira correta na presença de Deus, e Deus vai realmente fazer com que a minha felicidade e a sua seja completa, que nós amemos uns aos outros e andemos felizes na presença de Deus, fazendo as coisas corretas, tá bom? Continue com fé. Deus está contigo, meu amado. A Bíblia diz que se você pedir alguma coisa em nome de Jesus, Ele te ouve. Então vamos pedir, vamos interceder pelas pessoas, para que Deus possa então dar uma atenção especial para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que nós estamos pedindo. E o pedido de Deus, né, é que nós amamos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Amém? Então vamos continuar na presença de Deus, e para que você continue também intercedendo pelas pessoas, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Deus e andar de uma maneira digna na presença dEle. Um beijo para você e até a próxima aula aqui no nosso Professor e a Bíblia, um canal de adoração a Deus, um canal que quer fazer com que você busque a Deus através das Escrituras Sagradas. Tá legal? Um beijo, até a próxima aula.